Brasileiros, argentinos e colombianos são expulsos dos Estados Unidos em nova operação da Casa Branca. O levantamento mostra que mais de 40% das prisões na capital, sob comando de Trump, são relacionadas à imigração. A FBI anuncia que já recuperou a arma do assassinato de Charlie Kirk, mas ainda não há identificação ou localização do suspeito. O diplomata Rubens Barbosa diz que Estados Unidos devem impor mais sanções ao Brasil após o julgamento de Bolsonaro. E Brasil e Estados Unidos retomam parceria com foco em cultura e negócios. Olá, está começando agora o Jornal Américas no Ar. Olá, decolou dos Estados Unidos mais um voo lotado com imigrantes sem status regular que foram deportados. Desta vez, além de brasileiros, a aeronave também levou repatriados da Argentina e da Colômbia. O voo chegou ontem à noite no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. O avião, um Boeing 767 com capacidade para 247 passageiros, levou imigrantes de 3 países, Brasil, Argentina e Colômbia. A aeronave americana Omni Air International pousou primeiro em Bogotá, onde ficaram os deportados colombianos. Depois seguiu rumo a Belo Horizonte para deixar os repatriados brasileiros. E por último, pousou em Buenos Aires para entregar os imigrantes argentinos. Esse foi o 23º voo de deportação de brasileiros só neste ano. Até agora, mais de 2.000 imigrantes do nosso país foram repatriados. Segundo o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, os voos de deportação têm o objetivo de devolver cidadãos de outros países que não respeitaram as leis americanas de imigração. Os deportados são principalmente aqueles que entraram nos Estados Unidos ilegalmente, que não obtiveram autorização para ficar no país e que foram condenados por crimes ou que foram considerados uma ameaça à segurança nacional. O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos vai passar a contar com agentes armados nas instalações em todo o país. A medida vai permitir que os oficiais identifiquem e prendam diretamente imigrantes em situação irregular dentro das próprias unidades do USCIS. A ordem emitida pelo governo Trump vai mudar o funcionamento do departamento. Até agora, os agentes eram apenas responsáveis por emitir vistos e green cards, sem atuação policial direta. A nova medida, que vai entrar em vigor em 30 dias, já provoca preocupação entre advogados e protestos entre os defensores de direitos humanos e também pró-imigrantes. E 30 dias após Trump declarar emergência na capital do país e encher as ruas da cidade com tropas do exército, um levantamento da Associated Press traz um panorama da medida. Mais de 40% das prisões realizadas pelos agentes federais estão relacionadas à imigração. Parlamentares republicanos estão apresentando projetos de lei para ampliar o controle federal do sistema de justiça de D.C., mas os moradores são contrários à manutenção das tropas nas ruas, que, segundo a Open Table, reduziu o turismo e o movimento nos restaurantes. O presidente Donald Trump descreveu o aumento do efetivo policial federal em Washington como focado no combate ao crime. Mas dados da operação, analisados pela Associated Press, mostram que mais de 40% das prisões realizadas ao longo do mês estavam, na verdade, ligadas à imigração. O governo evitou comentar o percentual e disse que das mais de 2.300 prisões feitas em um mês, estão uma dúzia de suspeitos de homicídio, 20 supostos membros de gangues e centenas de pessoas acusadas de crimes relacionados a drogas e armas. Além disso, mais de 200 armas ilegais foram retiradas das ruas. No entanto, a proeminência nas prisões por imigração, quase 1.000, alimentou críticas de que o verdadeiro propósito da operação pode ter sido para expandir as deportações. Immigration enforcement is not what MPD does. A prefeita da capital, Muriel Bowser, disse que quando acabar a federalização e retomar posse da polícia local, ela não vai trabalhar para caçar imigrantes. Brasileiros em férias nos Estados Unidos têm usado essas viagens para muito além do turismo. Eles usam esse período para conhecer o mercado de trabalho, o custo de vida e a qualidade dos serviços locais. A intenção final é planejar uma possível mudança definitiva. Mas afinal, o que leva tanta gente a querer trocar o Brasil pelos Estados Unidos? E quais são os principais desafios nesse processo? Segundo o Itamaraty, cerca de 1.900.000 brasileiros vivem hoje nos Estados Unidos. O maior número fora do Brasil.
Muitos começaram a planejar essa mudança justamente durante as viagens de férias, aproveitando para pesquisar escolas, bairros, empresas e oportunidades de negócios. Em cidades como Orlando e Miami, aqui no sul da Flórida, cresce a procura por corretores, advogados e consultorias especializadas em imigração. As empresas relatam que a demanda por informações sobre vistos e documentação aumentou cerca de 30% só nos últimos anos. E são muitos os motivos que levam os brasileiros a escolher os Estados Unidos como novo lar. Entre os principais estão segurança, educação e oportunidades de negócios. Mas os especialistas alertam: é preciso planejamento financeiro, conhecer leis trabalhistas e imigratórias e estudar o custo de vida local antes de qualquer decisão. Bem, cada caso é único, então avaliar o tipo de visto, os impactos tributários e os objetivos da família é fundamental para que essa mudança seja bem-sucedida. Por isso eu digo que é importante contar com profissionais especializados, como advogados de imigração americanos, CPAs ou contadores americanos, para orientar esse processo. Uma decisão que exige pesquisa, planejamento e, principalmente, informação correta para não transformar o sonho em dor de cabeça. Quanto mais informações a família buscar antes da mudança, maiores são as chances de chegar com segurança, com visto adequado e ciente das obrigações fiscais, o que evita problemas futuros, seja com a imigração, seja com as autoridades tributárias de ambos os países. É por isso que ter um profissional que conheça esse processo de ponta a ponta e conecte você aos melhores especialistas de cada área. Assim você economiza tempo e evita armadilhas custosas e garante que sua mudança aconteça de forma segura e bem estruturada. A seguir, tiroteio em escola de Denver, no Colorado, deixa estudantes feridos e devasta a comunidade. E a FBI anuncia que já recuperou a arma do assassinato de Charlie Kirk, mas ainda não há identificação do suspeito. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR. Solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Oi, gente. Eu sei que tá no intervalo do jornal, mas A gente tem um recadinho. Vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. Luto nos Estados Unidos. Um dia depois do assassinato brutal do ativista conservador Charlie Kirk em uma universidade de Utah, as autoridades ainda buscam pelo atirador. O FBI anunciou que já recuperou a arma do crime, encontrou impressão digital e também ferramentas usadas pelo criminoso. Também foram divulgados vídeos que mostram um homem no telhado de um prédio da universidade logo após o ataque. Bandeiras foram colocadas a meio mastro em todo o país. Na Universidade de Utah, flores foram deixadas em homenagem a Charlie Kirk. Uma vigília também foi realizada no Capitólio. Autoridades anunciaram que já encontraram um rifle e ferramentas usadas pelo atirador. A investigação segue em sigilo. Hoje, a foto de um homem foi divulgada. A polícia pediu ajuda para identificá-lo por possível ligação com o crime. Eles querem interrogá-lo. O FBI já sabe que o disparo que matou o ativista conservador foi feito a mais de 150 yards de distância do topo de um prédio. Este vídeo, gravado por um estudante, mostra um homem nessa distância correndo no telhado de um dos prédios da universidade, logo após os disparos. Kirk foi morto com um tiro certeiro 20 minutos depois de começar a falar, justamente quando respondia perguntas sobre tiroteios em massa. O ataque provocou pânico no público.
O assassinato do ativista conservador e aliado do atual governo indignou políticos dos dois partidos. Na internet, os ex-presidentes Barack Obama e Joe Biden condenaram a violência política. A democrata Alexandria Ocasio-Cortez alertou que isso poderia desencadear um caos político no país. O senador Bill Cassidy afirmou que o tiroteio era uma tentativa de reprimir discursos políticos. Political shootings are an attempt to squash political discourse. Em Utah, o governador Spencer Cox disse que a nação estava quebrada. Ele relembrou ataques recentes contra políticos, como o assassinato da deputada em Minnesota, o incêndio na casa do governador da Pensilvânia, 2 tentativas de assassinato contra Trump e concluiu: nada do que eu diga pode unir o país ou consertar o que está quebrado. Nothing I say can unite us as a country. Nothing I can say right now can fix what is broken. Em pronunciamento, o presidente Donald Trump chamou o ataque de momento sombrio para a América. This is a dark moment for America. Kirk era um ativista conservador e aliado do presidente Donald Trump. Era defensor do diálogo político, gostava de debater pontos de vista divergentes e buscava engajar jovens. Mas, ao mesmo tempo, Kirk tinha posições firmes sobre temas polêmicos, o que ampliou sua visibilidade, mas também atraiu uma forte oposição e vários inimigos. Para especialistas, o assassinato do ativista reacende a retórica de violência motivada por divergências políticas. Estes são os piores ataques extremistas desde a década de 60 e 70, depois da morte de Martin Luther King, John Kennedy e Malcolm X. Entre 2024 e 2025 foram 61 ataques contra políticos. Só neste ano, 2025, nos primeiros 6 meses, o país já registrou cerca de 150 ataques com motivação política. Pelo menos 2 estudantes ficaram feridos ontem em um tiroteio em uma escola de ensino médio na região de Denver, no Colorado. Segundo as autoridades, logo que o atirador abriu fogo na Evergreen High School, mais de 100 policiais invadiram o campus. O atirador, um estudante da escola, usou um revólver para atacar os colegas e foi localizado cerca de 3 minutos após a primeira chamada para o 911. Ele foi levado ao hospital com ferimento de bala feito por ele mesmo e acabou morrendo pouco depois. Outros 2 alunos ficaram feridos e também precisaram de atendimento médico. O incidente marca o tiroteio escolar de número 47 aqui nos Estados Unidos, somente neste ano. Em Nova York, terminou a caçada a um criminoso que estava provocando pânico na cidade. O homem batia em casa com um falso pretexto de pedir ajuda, só para invadir e roubar o local. A polícia identificou o criminoso como Jamel McGriff, de 42 anos. Ele é acusado de atear fogo e matar um casal de idosos de 70 anos dentro da própria casa em Nova York. As autoridades informaram que o homem bateu na porta de vários imóveis na região do Queens, pedindo ajuda para recarregar o celular. Um vídeo de câmeras de segurança mostra quando o criminoso entra no endereço das vítimas e o momento de sua saída, 5 horas mais tarde, carregando 2 sacolas. Logo em seguida, os bombeiros atenderam uma chamada de emergência a respeito de um incêndio no local. O criminoso foi encontrado na região da Times Square, em Manhattan, ontem à noite. As autoridades conseguiram rastrear seus passos por conta de compras feitas pela cidade com o cartão de crédito das vítimas. McGriff tem um longo histórico de crimes e estava em liberdade condicional após cumprir mais de 16 anos de pena por roubo. Com a prisão, a polícia suspendeu o alerta de perigo para os moradores da Big Apple. E a Flórida pode se juntar ao ranking de 40 estados norte-americanos que permitem o porte aberto de armas em público. Isso porque um tribunal distrital de apelações declarou inconstitucional a proibição da medida em vigor há mais de 3 décadas. A decisão ainda não é definitiva, apesar da Corte de Apelações ter julgado a proibição de porte aberto de armas viola a 2ª emenda da Constituição. A lei estadual continua válida. O caso pode ser revisado pelo Supremo Tribunal da Flórida e qualquer mudança prática depende ainda da revogação ou alteração da legislação pelo Congresso Estadual. O tema está em debate no projeto de lei HB 31, mas ainda sem definição.
Enquanto não há uma conclusão final, autoridades locais podem interpretar a decisão com cautela, mas não têm autonomia para liberar o porte aberto por conta própria. Se aprovada, a mudança colocaria a Flórida ao lado de 40 estados que permitem que cidadãos carreguem armas de forma visível. Pelo menos 25 deles operam sob o chamado porte constitucional, que dispensa licença específica. Em todo o país, apenas 5 estados proíbem totalmente o porte aberto: Califórnia, New York, Illinois, Flórida e Distrito de Colômbia. A decisão histórica foi motivada pelo caso de um morador de Pensacola que foi detido em 2022 por exibir uma arma em público durante uma manifestação. A seguir, diplomata brasileiro diz que Estados Unidos devem impor mais sanções ao nosso país após julgamento de Bolsonaro. E tarifas de Donald Trump podem levar 1 milhão de moradores dos Estados Unidos à pobreza até 2026. O ex-embaixador Rubens Barbosa disse que os Estados Unidos devem impor mais sanções ao Brasil. Ele cita a possibilidade de aumento das tarifas para além dos 50% já impostas e afirma que a política de Trump já afeta a competitividade de produtos brasileiros. Barbosa alertou ainda que, caso haja problemas na legalidade das tarifas, os Estados Unidos podem impor sanções com base em questões ligadas ao desmatamento e à regulamentação das Big Techs. As declarações foram feitas durante participação na reunião do Conselho Superior do Agronegócio, mas o diplomata não disse de onde saíram essas informações. Uma análise feita por um instituto importante de Yale revelou que as tarifas de Donald Trump têm potencial de afetar muita gente. A estimativa é de que até 1 milhão de moradores daqui do país podem acabar na pobreza em pouco tempo. Hoje, de acordo com o censo, quase 36 milhões de pessoas vivem na pobreza nos Estados Unidos. E os recentes aumentos das tarifas ao mundo por parte do presidente Donald Trump podem aumentar esse número em quase 1 milhão até o ano de 2026. E mais, segundo a análise do Budget Lab de Yale, neste grupo estão incluídas milhares de crianças. No documento divulgado pelos especialistas, as projeções são de um maior impacto nas famílias que já vivem com baixa renda, porque elas gastam uma parte maior de seus salários nas despesas de vida e muitas vezes compram itens importados, que estão sujeitos ao aumento de preços. E enquanto a inflação segue em alta, o mercado de trabalho mostra sinais de fragilidade. Especialistas afirmam que os Estados Unidos estão enfrentando um cenário econômico bem desafiador. Segundo o Departamento de Estatísticas do Trabalho, os preços do consumidor subiram 0,4 de ponto no último mês. E a taxa anual de inflação chegou a 2,9%. Economistas apontam que as tarifas impostas pela administração Trump contribuem para esse aumento. Ao mesmo tempo, os pedidos iniciais de seguro-desemprego atingiram o maior nível desde outubro de 2021. Um sinal de que as empresas estão reduzindo o ritmo de contratações. Analistas também alertam que o comportamento do mercado de trabalho pode indicar que um período de instabilidade econômica está muito perto de acontecer. E em meio à inflação alta e à crise de empregos, foi divulgado um ranking dos estados mais vulneráveis para golpes desse setor nos Estados Unidos. Nevada está no topo da lista, seguida pela Flórida e também por Colorado. Esse tipo de crime já se tornou o quarto mais comum de fraude no país. Os golpistas usam tecnologia avançada como inteligência artificial, deepfakes e perfis falsos para enganar os candidatos que estão em busca de um trabalho. O modo de operação é quase sempre o mesmo: falsos recrutadores que cobram taxas ou solicitam dados pessoais antes mesmo de uma proposta formal. Além de extorquir o dinheiro, os criminosos ainda conseguem informações sensíveis como o Social Security. Com isso, eles abrem contas falsas para novas fraudes. Os golpes de emprego cresceram mais de 118% no país e já se tornaram o quarto tipo mais comum de crime nos Estados Unidos. O ranking foi realizado pela Broker Chooser, que analisou os relatórios de golpes da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos.
Nevada lidera a lista com mais de 242 casos por milhão de habitantes. Flórida e Colorado dividem o segundo lugar, cada um relatando 188 casos. Só na Flórida, os prejuízos já ultrapassaram mais de 15,7 milhões de dólares. Especialistas alertam: empresas sérias não exigem pagamentos para processos de seleção nem pedem dados pessoais antes da assinatura de um contrato. Depois do intervalo, 22 hospitais brasileiros entraram na lista de melhores instituições do mundo. E Brasil e Estados Unidos retomam parceria com foco na cultura e negócios. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. O Brasil ganhou destaque internacional na área da saúde. 22 hospitais brasileiros foram incluídos no novo ranking dos melhores do mundo. A lista de 2025 foi elaborada pela Newsweek em parceria com a plataforma de dados Statista. O levantamento avalia mais de 2.400 instituições em 30 países, com base em indicadores de qualidade médica, satisfação dos pacientes, produção científica e pesquisas com profissionais de saúde. O Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, foi o melhor colocado entre os brasileiros, aparecendo na 22ª posição global. Também em São Paulo, outros são o Sírio-Libanês, o alemão Oswaldo Cruz, o Moinhos de Vento de Porto Alegre e, voltando a São Paulo, tem também o Hospital das Clínicas da USP, que é totalmente público. O ranking mundial reflete o reconhecimento dos hospitais e também dos profissionais de saúde do nosso país. Vamos dar uma olhadinha na previsão do clima, ver como é que vai estar o tempo amanhã em boa parte aqui no país. A gente começa por Boston, lá tem tempo encoberto, mínima de 54, máxima de 66. O sol vai brilhar forte em Washington e também em Charlotte. Charlotte, máxima de 84, mínima de 59. Atlanta, tempo encoberto. Tampa, a gente também tem sol entre nuvens com pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. Miami, trovoadas, mínima de 72, máxima de 84. No Texas e também no Novo México, previsão é só de nuvens. A máxima total é de 96 em San Antônio e a mínima 63 em Albuquerque. Em Phoenix, tem sol entre nuvens com máxima de 100 graus Fahrenheit e nessa área do país apenas Las Vegas com o sol brilhando ao longo de todo o dia, máxima de 92 nessa área do país. Encontrar informações sobre custos médicos pode ser desafiador. E pensando nisso, 3 jovens de Nebraska decidiram criar um chatbot específico. Tudo para ajudar a orientar as pessoas a navegar pelo sistema de saúde norte-americano. A inspiração veio depois de um intercâmbio no Brasil. Esses 3 estudantes do último ano do ensino médio passaram parte do último verão no Brasil. E foi do nosso país que veio a inspiração para um projeto que eles desenvolveram em Nebraska. Technology is taking over and AI is becoming like a big thing, so we decided to try to use AI as a tool. De olho no futuro, Pevin, Anthony e Wesley criaram o Med Finance AI, um chatbot conversacional para ajudar as pessoas a entender os custos médicos e como navegar o sistema de saúde dos Estados Unidos. One of the things about our chatbot that's different from like Google or ChatGPT is that we gather like information from local hospitals, local medical databases. Usando a plataforma, uma pessoa pode descobrir, por exemplo, quanto teria que pagar se quebrasse o braço e não tivesse plano de saúde. Having something that gives it in your native language and provides it all in like one concise place can make it really easy to get your information. O sistema é pensado para todos. Aliás, o público-alvo são os jovens e imigrantes. Todas as informações já são entregues em inglês e espanhol, mas o grupo está focado em expandir para todos os idiomas. O sistema de saúde dos Estados Unidos é um grande choque cultural. Todos os nossos pais são imigrantes de primeira geração. A gente sabe o quanto é difícil, diz um dos garotos.
Para eles, o principal objetivo do projeto é ajudar as pessoas a tomar suas próprias decisões, bem informadas e com confiança. Agora a gente destaca uma parceria internacional que atravessou fronteiras e promete mudar o futuro de 2 cidades. Pois é, a gente está falando de Itajaí, em Santa Catarina, e Pompano Beach, aqui na Flórida. As 2 cidades acabam de renovar um antigo acordo de cooperação que é chamado Cidades Irmãs. Esse programa prevê ações concretas e desenvolvimento em diferentes setores, com benefícios diretos para os brasileiros e norte-americanos. A reportagem é da Carla Marinho. O programa Sister Cities International promete ser uma ponte cultural, turística e de negócios entre as cidades de Itajaí, em Santa Catarina, e Pompano Beach, na Flórida. Esse compromisso é antigo, firmado inicialmente em 2015, renovado em 2019, mas nunca saiu totalmente do papel. Agora a proposta é diferente, projetos reais com impacto direto para brasileiros e norte-americanos. O importante é que a gente realmente consiga fazer essa movimentação acontecer e aí trazer a importância para as outras cidades do quão relevante é a gente ter essa parceria entre os 2 países, entre cidades irmãs, que são cidades parecidas, né? Então, projetos que são feitos em Itajaí, com a cara e a assinatura de Itajaí, trazer para Pompano e vice-versa. A gente ter essa presença em ambos os lados, né? Para Tony Phillips, responsável por coordenar as relações internacionais de Pompano dentro do programa, o foco maior é na promoção da educação, do turismo e do desenvolvimento econômico nas 2 cidades. Our main goals is education, tourism and economic development. A assinatura do acordo aconteceu em evento oficial na Flórida, com a presença de apoiadores brasileiros e do prefeito de Pompano Beach, Rex Harding, que também fez a entrega simbólica da chave da cidade para o prefeito de Itajaí, que acompanhou a cerimônia do Brasil. Harding disse estar satisfeito em restabelecer as conexões e amizade entre as 2 cidades. Não estamos aqui só para fazer negócios. Nossa parceria é para fazer nossas comunidades melhores, declarou. No, we're partnering to make our communities better, and it's a great partnership. O prefeito de Itajaí, Robson Coelho, que participou do evento online, disse que este acordo de cooperação representa um novo capítulo dessa relação internacional. E essa parceria com os Estados Unidos, com Pompano Beach, uma cidade importante, com características similares a Itajaí, é de fundamental importância para nós. Tem a questão do intercâmbio dos nossos estudantes também, aprender muito com eles e dentro desse processo de internacionalização, que é uma ferramenta importante, né? Nós teremos que trabalhar muito com a questão da exportação de serviços, né? Buscar outros nichos de mercado que nós não aproveitamos hoje. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência, segue na nossa programação e a gente se encontra de novo na próxima edição. Até lá. Até.